e nós vamos ler a palavra de Deus, texto que está em Hebreus capítulo 11, versos 32, 33 e 34, é o texto da palavra de Deus que nós vamos ler neste momento. E esse texto da palavra de Deus nos desafia a uma atitude de fé. E eu quero ler com os irmãos neste momento. Diz assim: que direi mais? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. O texto de Hebreus capítulo 11, sem dúvida nenhuma, é um grande desafio. E o tema da mensagem desta noite é: eu quero viver pela fé. O desafio da palavra de Deus é que vivamos pela fé. O capítulo 11 de Hebreus é um texto conhecido como a galeria dos heróis da fé. Agora, o desejo de viver, ou a definição de viver pela fé, é uma definição muito particular, muito individual. Cada um de nós é que precisamos definir se de fato queremos ou não viver pela fé, se queremos ou não confiar plenamente no Senhor e andar plenamente em seus caminhos. No capítulo 11 de Hebreus, nós encontramos algumas informações importantes. Nesse capítulo, nós encontramos, em primeiro lugar, uma definição sobre a fé. No verso de número 1, Hebreus diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A primeira coisa que nós encontramos em Hebreus capítulo 11, nesse verso primeiro, é uma definição a respeito da fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Talvez a primeira coisa que a gente se pergunte quando nós vamos falar de fé é, afinal de contas, o que é fé? E esse texto nos responde: é acreditar naquilo que ainda não está em nossas mãos, é ver aquilo que estão acima ou estão além dos nossos olhos. E viver pela fé é de fato um grande desafio. Mas existe uma segunda importante declaração nesse texto de Hebreus 11, que é a importância da fé para nos relacionarmos com Deus. No verso de número 6, o texto diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, além de a Bíblia fazer uma definição do que é fé, a Bíblia vai dizer aqui no verso de número 6 que, se não for através da fé, nós não temos nenhuma condição de nos relacionar com Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e nós só podemos nos relacionar com Ele na medida em que confiamos nele, que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Mas ainda em Hebreus 11, nós temos
diversos exemplos de histórias humanas e temos também diversos exemplos de histórias divinas. Então, Hebreus 11 é um texto fantástico, porque ele nos apresenta as histórias humanas, aquilo que os homens fizeram por confiar em Deus, e como resultado, as histórias divinas, aquilo que pela ação de Deus aconteceu na vida desses homens, na vida de suas famílias, na vida do povo de Deus, como consequência da entrega desses homens, como Deus agiu de maneira poderosa na vida dessas pessoas. Se você ainda não leu o capítulo 11 de Hebreus, nessa perspectiva de encontrar histórias humanas e histórias divinas, eu quero te desafiar. Separe um período nesta tarde, você vai gastar aí 10 minutinhos da sua tarde. Separe um período na sua tarde de hoje e aproveite a oportunidade para ler o capítulo 11 da carta aos Hebreus e você vai se encantar lendo sobre as histórias dos heróis da fé. Então, viver pela fé é viver numa dimensão que ultrapassa aquilo que é usual. A partir desses textos de Hebreus 11, nós descobrimos que viver pela fé significa ver o invisível, crer no impossível, tocar no intangível. Aquilo que foge à naturalidade. Viver pela fé significa entrar na dimensão daquilo que nós chamamos de sobrenatural, da ação de Deus, daquilo que está acima da capacitação humana. E quando nós lemos o texto de Hebreus capítulo 11, nós descobrimos 4 informações importantes. Primeiro, a Bíblia diz que eles venceram reinos. Um dos personagens citados aqui no texto que eu li é Gideão. O que dizer de Gideão? Se você quiser estudar a história de Gideão, está em Juízes capítulos 6, 7 e 8. Lá na história de Gideão, você vai encontrar a maneira com que Deus usou uma pessoa humilde, simples, uma pessoa que não tinha projeção, que se dizia da menor tribo, um homem sem linhagem, mas que Deus escolheu para libertar o povo de Israel dos midianitas, e Deus agiu de maneira extraordinária através da sua vida. A Bíblia diz que Gideão venceu o reino, e a Bíblia diz que heróis da fé venceram reinos. Nós temos várias histórias envolvendo os heróis da fé que tiraram forças de onde não existia forças. Eles venceram reinos, diz o texto. Eles praticaram a justiça. É outra importante declaração a respeito dos heróis da fé, porque todos os heróis da fé, todas as pessoas que vivem pela fé, elas estão comprometidas com aquilo que é correto, elas estão comprometidas com aquilo que é justo, elas estão comprometidas com aquilo que é verdadeiro. Há uma grande diferença ou uma grande oposição entre aqueles que vivem pela fé e aqueles que vivem na injustiça. São esferas completamente diferentes, são quadros completamente diferentes. Quando você vê uma pessoa sendo injusta, você pode já imaginar, essa não é uma pessoa que vive pela fé, porque diz a palavra de Deus que aqueles que vivem pela fé venceram reinos e praticaram a justiça. Nós estamos vivendo um tempo de muita injustiça, em todos os âmbitos da sociedade, porque existe falta de fé no coração humano. A falta de fé leva as pessoas à prática da injustiça, porque falta temor de Deus, falta confiança em Deus, e aí as pessoas acabam sendo levadas por suas próprias forças. Diz o texto da palavra de Deus que da fraqueza
tiraram forças. Da fraqueza, tiraram forças. Certamente, quando nós lemos essa expressão da fraqueza tiraram forças, a história que surge imediatamente na nossa mente é a história de Sansão. Sansão foi escolhido por Deus e era um homem comum, mas revestido pelo Senhor de uma força fora do comum. E o texto lá de Juízes vai descrever a maneira com que Deus usava Sansão de forma extraordinária para que da sua fraqueza fosse tirada forças. E ele venceu reinos, ele venceu exércitos, ele venceu pessoas, e por último, na sua morte, ele sozinho derrubou o templo de Dagon, e diz a palavra de Deus que de sua fraqueza, Deus lhe deu forças. E a Bíblia cita Sansão como um dos heróis da fé. Mas diz o texto que alcançaram promessas. Então, venceram reinos, praticaram justiça, da fraqueza tiraram forças e alcançaram promessas. As promessas de Deus, elas se cumprem plenamente na vida do povo de Deus. Os heróis da fé, aqueles que confiam e vivem pela fé, eles alcançam a promessa. Nós temos inúmeros exemplos de pessoas e personagens bíblicos que receberam uma promessa de Deus, guardaram esta promessa no coração e viveram movidos pela certeza de que a promessa de Deus haveria de se cumprir em suas vidas. Viveram experiências extraordinárias, viveram experiências maravilhosas. Por exemplo, Moisés, um dos heróis da fé, descritos no capítulo 11 também de Hebreus. A palavra de Deus narra a promessa de Deus de levar o povo em direção à terra prometida. E a maneira com que Deus usou a sua vida na liderança daquele povo durante aqueles 40 anos deserto afora, levando-os em direção à terra prometida. Diz a palavra de Deus que os heróis da fé alcançaram promessas. Então, nesta manhã, eu gostaria de compartilhar a partir do testemunho do capítulo 11 de Hebreus, a partir do testemunho daqueles que viveram pela fé e puderam ser arrolados aqui como membros dessa galeria tão importante, esse grupo de pessoas tão selecionadas que a palavra de Deus os chamam como heróis da fé. Eu gostaria de compartilhar com você sobre algumas coisas importantes, para que nós também possamos viver pela fé. Então, preste atenção comigo em 4 coisas importantes para que a gente possa viver pela fé. Vivem pela fé aqueles que firmam um pacto com a esperança. Vivem pela fé aqueles que firmam um pacto com a esperança. Somente aqueles que carregam em seus corações essa reserva inesgotável de esperança podem ser considerados dignos de serem chamados heróis da fé. Capítulo 11, eu quero voltar ao verso 1 de Hebreus, diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Então, somente vive pela fé aquele que mantém uma esperança viva em seus corações. Aquele que nutre a esperança em obter aquilo que lhe é prometido. Aquele que tem a confiança plena de que Deus é fiel em cumprir a sua palavra. Profeta Jeremias, no momento mais expressivo de
suas lamentações, lá no capítulo 3, no verso de número 21, ele num brado de esperança, de convicção, ele diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Nós precisamos manter em nossa memória aquilo que pode de fato trazer esperança para o nosso coração. Às vezes nós ficamos enchendo a nossa mente com coisas que trazem desesperança. Às vezes nós gastamos muito da nossa memória com histórias e situações que nos desmotivam. E isso acaba fazendo vazar a fé de nossos corações. Nós precisamos encher a nossa mente, encher o nosso coração daquelas histórias e daquelas verdades que motivam a esperança dentro de nós. Então, os verdadeiros heróis da fé são homens e mulheres cujas memórias estão comprometidas com a esperança. Nesse tempo de pandemia, existem muitas pessoas que escolheram trazer à memória aquilo que lhe dá esperança. Mas existem outras pessoas que se deixaram a esperança vazar de seus corações, como um saco furado. E se você pensar num saco furado, por mais que você coloque alguma coisa em cima, se o saco está furado, vai vazar tudo. Por isso, nós precisamos cuidar do nosso coração, para que a esperança seja retida. Porque é a esperança que nos faz acreditar que amanhã vai ser um dia melhor. É na esperança que nós vamos vencer a depressão. É na esperança que nós vamos vencer o desânimo. É na esperança que nós vamos vencer a descrença. É na esperança que nós vamos levantar. Se você nesta manhã está aí entristecido, se você perdeu a esperança, querido, eu quero lembrar para você de Lamentações 3:21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E eu queria fazer uma pergunta para você. O que você tem feito questão de trazer à sua mente? O que você tem feito questão de manter vivo em seu coração? São essas coisas que podem mudar completamente a sua expectativa. São essas coisas que podem mudar completamente o seu dia. Por isso, lembre-se da expressão do profeta Jeremias: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, os que vivem pela fé firmam um pacto com a esperança. Os heróis da fé do capítulo 11 de Hebreus, eles estavam cheios de esperança. Por isso, não desanimaram. Por isso, permaneceram firmes no propósito. Guardavam no coração, em sua memória, eles guardavam a verdade do Senhor. A promessa do Senhor era inabalável. Por isso, não desistiram. Em segundo lugar, vivem pela fé aqueles que têm consciência da transitoriedade de sua missão. A gente não pode se esquecer dessa transitoriedade. Nós estamos aqui apenas por um pouco de tempo e nós temos uma missão a cumprir. Quando a palavra de Deus assim, viveram pela fé, e aí o texto vai falar assim: certamente me faltará o tempo se eu me referir a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam
a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam o fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram poderosos sem guerra, puseram em fuga o exército estrangeiro. Mas existe uma coisa em comum a todos esses personagens: todos os verbos estão no passado. Subjugaram, praticaram, obtiveram, extinguiram, escaparam, fizeram, puseram. Todos os verbos que descrevem os heróis da fé estão aqui no passado. Sabe por quê? Porque a vida de todos eles foi transitória, e o cumprimento da missão de todos eles também foi transitório. Também na minha vida, e também na sua vida. Eles admitiram a fugacidade da vida, e a Bíblia diz que eles foram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Eu já disse isso na semana passada e quero repetir. Um dos grandes problemas do nosso tempo é que as pessoas perderam a consciência de peregrinação. Um dos grandes problemas do nosso tempo é as pessoas acharem que tudo será resolvido no aqui e agora. A Bíblia diz que os heróis da fé, eles aspiravam uma pátria celestial. Eles entendiam que o projeto de vida que eles desenvolviam aqui neste mundo era um projeto transitório, que ia passar. Eles sabiam viver a vida passageira, estabelecendo como objetivo os recursos eternos. As coisas irrelevantes deste mundo não eram colocadas como prioridade. Por isso, viviam como heróis da fé. As coisas de valor são as coisas eternas. Por isso, viviam como heróis da fé. Mas em terceiro lugar, a palavra de Deus diz que eles obtiveram bom testemunho. Verso de número 2 de Hebreus capítulo 11, a Bíblia diz que pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Significa que as suas ações mencionadas na Bíblia são exemplos, são citações que nos ajudam na nossa conduta, porque as histórias que eles viveram são histórias dignas de serem imitadas. Os seus feitos célebres, sua bravura é reconhecida, e eles são dignos de serem imitados. A palavra de Deus, lá em Hebreus capítulo 11, vai descrever algumas dessas ações dos heróis da fé. Olha só como que a Bíblia se refere a eles. A Bíblia diz assim, olha: por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, mas para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Sem dúvida, queridos, olhar para a vida desses homens e a descrição
daquilo que eles, ou a descrição daquilo que eles viveram, das experiências que eles passaram, olhar a partir da exposição desse texto para as mais diferentes situações que os heróis da fé tiveram que enfrentar, é para nós um grande desafio. Sabe por quê? Porque nós achamos que vida cristã é um lugar de conforto, que Deus é obrigado a tomar todas as providências para nos livrar de todas as dificuldades, como se entrar no ambiente da fé significasse entrar numa redoma de vidro. Só que não é isso que a palavra de Deus ensina. Viver pela fé significa passar pelas mesmas experiências que viveram os heróis da fé do capítulo 11 de Hebreus e manter a esperança firme de que o Senhor está no controle de todas as coisas da nossa vida. Por isso, em último lugar, nós vivemos pela fé e vivem pela fé aqueles que, mesmo depois de mortos, ainda falam. É verdade. Vivem pela fé aqueles que, mesmo depois de mortos, ainda falam. Toda pessoa que passa pela vida, ela não passa sozinha. Nós influenciamos e somos influenciados em nossos relacionamentos. E todas as pessoas que passam pela nossa vida, ela leva um pouco de nós e ela deixa um pouco de si. É muito natural isso. Esse é o perfil daquele que vive pela fé. E Abel é descrito aqui no capítulo 11 de Hebreus como aquele que viveu pela fé. E a sua história, apesar de tão curta, a palavra de Deus nos diz que depois de morto ainda fala. Quando nós marcamos a trajetória da nossa vida, na vida das pessoas, mesmo depois de morto, nós continuamos pregando com o testemunho que a gente chama de legado. O legado que a gente deixa, a história que a gente deixa, o testemunho de vida que a gente deixa, é o testemunho de fé. Certamente, eu e você temos pessoas assim, que passaram pela nossa vida e marcaram a nossa vida, de maneira tão profunda, que mesmo depois de mortos, aquilo que viveram ainda é vivo, a sua trajetória, as suas histórias, os seus ensinos, a sua palavra, a sua mansidão, enfim, existem tantas coisas de sua vida que marcaram a nossa vida. Quantos pastores, quantos líderes, quantas pessoas dentro do ambiente da nossa igreja que partiram para a eternidade e guardamos em nosso coração a lembrança de sua fé, de sua mansidão, de suas virtudes espirituais. Guardamos em nosso coração o amor que tinham pela palavra de Deus, o amor que tinham pela igreja, o amor que tinham pelas almas perdidas, a devoção, enfim. Aqueles que vivem pela fé, mesmo depois de mortos, ainda continuam falando, porque suas vidas tornam-se uma referência para aqueles que vêm depois. Eu guardo no meu coração alguns personagens que marcaram muito a minha vida, que já estão com Cristo, mas desde a minha adolescência, eu ouvia, e depois eu tive a oportunidade
de ter um contato pessoal com o pastor Davi Gomes. O pastor Davi Gomes foi um herói da fé, um homem que deixou para todos nós um legado de uma vida na presença de Deus, de confiança no Senhor. Depois de morto, ainda fala. A gente continua guardando na nossa memória as histórias, a sua devoção, a sua confiança em Deus. E eu poderia citar tantos outros, como pastor Russell Shedd, pastor Oliveira Araújo, pastor Mauro Israel Moreira, pastor Manuel Xavier, tantos amigos, pessoas que marcaram a nossa vida, partiram, mas deixaram marcas profundas por sua fé em Jesus Cristo. Pessoas que se doaram, pessoas que se envolveram plenamente na pregação do Evangelho, no comprometimento com a palavra de Deus. Quando nós somos convidados pela palavra de Deus a viver pela fé, e eu quero voltar ao tema da mensagem desta manhã, eu quero viver pela fé. Quando nós somos chamados para viver pela fé, nós precisamos dispor a nossa vida para marcar a vida das pessoas com quem nós nos relacionamos e marcar a partir da nossa confiança em Deus. Os heróis da fé marcaram as páginas da Bíblia e os heróis da fé continuam marcando as páginas da nossa vida. E a nossa oração é que a nossa vida, minha e a sua vida, esteja marcando as páginas da vida das pessoas com quem nós convivemos. Existem pessoas que são identificadas por suas características. E certamente, enquanto estou falando estas palavras, você vai lembrar de pessoas que são marcadas por causa da palavra mansa, outros que são marcados por causa de sua palavra de esperança, outros que são marcados por sua amabilidade, outros que são marcados por sua tenacidade, pela capacidade de superação. Como você está marcando a sua geração? Todos nós somos chamados por Deus para marcar a nossa geração. Eu gosto muito do testemunho que Lucas dá a respeito de Davi no livro de Atos, quando ele diz que Davi serviu a Deus em sua geração. Eu não tenho nenhuma possibilidade de marcar a geração que passou, porque não convivi com a geração que passou. Eu não vou conviver com a geração que vai vir depois de mim. A única geração que eu posso marcar é essa geração, é esse tempo, enquanto Deus ainda me dá a oportunidade da convivência, enquanto Deus ainda me dá a oportunidade do testemunho da minha fé. Então, é nesse tempo, e são as pessoas da nossa geração que nós precisamos marcar. Se nós queremos viver pela fé, nós precisamos viver nesse tempo, testemunhando da bondade, da grandeza e do poder de Deus nesse tempo. E aí, eu volto à primeira expressão do verso 32, porque o escritor aos Hebreus, ele vem descrevendo os muitos heróis da fé. E aí chega no momento que ele diz assim: e que direi mais? Me faltará o tempo. Isto é, se eu for ficar escrevendo a história de cada herói da fé, de todo o Velho Testamento, de todo o Novo Testamento, me faltará o tempo. E se eu for escrever sobre os heróis da fé do nosso tempo, me faltará tempo para esta mensagem. Porque eu e você precisamos ser os heróis da fé desta geração. Eu e você precisamos ser os heróis da fé desse tempo, confiando no Senhor, de que Ele, por sua bondade e graça, há de usar a nossa vida para marcar a nossa geração.
Esse é o desafio da palavra de Deus para nós nesta manhã. Você aceita esse desafio? Você também está disposto a viver pela fé? Você também está disposto a caminhar e marcar a nossa geração, confiando em Jesus e colocando a sua vida à sua disposição para deixar um legado, para marcar as pessoas com quem nós nos relacionamos no dia a dia? Então, nesse momento, eu quero convidar você para orar, para dizer: Senhor, eu quero colocar a minha vida à tua disposição, porque eu creio nas tuas promessas, eu creio na tua palavra, porque viver pela fé é crer na palavra do Senhor, crer na promessa do Senhor e manter o nosso coração cheio de esperança, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Você gostaria de fazer isso? Então, ore ao Senhor nesse momento, colocando a sua vida à disposição do Senhor, dizendo: Senhor, eu também quero viver pela fé. Vamos orar? Ó Deus bendito, nosso Pai, é nesse momento, ó Deus, quando na individualidade da oração, e Tu conheces aquilo que vai no coração de cada pessoa, nesta multidão de gente que acompanha o culto desta manhã, ó Deus, nós queremos pedir em nome de Jesus, que o Senhor desperte no coração de todos nós esse anseio de viver confiando plenamente na palavra do Senhor, porque o Senhor é fiel para cumprir. Nós queremos, ó Deus, em nome de Jesus, pedir que os nossos olhos estejam acima daquilo que é usual, que, ó Deus, o nosso coração possa se mover para as coisas de cima e não para as coisas da terra, e que, ó Deus, o nosso testemunho de fé possa impactar a vida das pessoas que estão à nossa volta. Nós queremos Te agradecer, ó Deus, porque na nossa comunidade, e nós chamamos de comunidade de fé, na nossa comunidade de fé, existem muitas pessoas que nós podemos identificar como verdadeiros heróis da fé. Gente que confia no Senhor acima de todas as coisas. E nós queremos, ó Deus, agradecer porque são esses homens e mulheres de fé que sustentam a vida da Tua igreja. Nós queremos, ó Deus, nesta manhã, Te agradecer, porque se não for as promessas do Senhor, nós não permaneceríamos de pé. E nós Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é plenamente confiável, porque o Senhor promete e cumpre plenamente as Tuas promessas. Nós Te adoramos e nesta manhã nos comprometemos a viver pela fé, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, querido. Que Deus abençoe sua vida e que você, a partir desta definição da palavra, desse momento de oração, você possa viver de fato confiando, porque Deus é fiel. Então confie no Senhor de todo o teu coração. Esse é o convite da palavra de Deus, é o desafio para o coração de todos nós nesta manhã. Que Deus te abençoe. Louvamos a Deus pelo privilégio de podermos dedicar esse tempo em culto de adoração e louvor ao nome do Senhor nesta manhã de domingo. Que durante toda esta tarde a bênção e o cuidado do Senhor esteja sobre sua vida e sobre a sua família.
Se você ainda não se inscreveu no canal da Primeira Igreja Batista em Brasilândia, então inscreva-se ainda agora, estamos encerrando o culto, então aproveite esse momento para se inscrever em nosso canal, compartilhe desse culto com outras pessoas, para que outros também sejam desafiados a viverem também pela fé, e certamente o desejo do nosso coração é que esta palavra alcance o coração de muita gente para louvor e glória do nome do Senhor. Louvamos a Deus por esse tempo de culto, que Deus abençoe sua vida, e hoje às 19 horas, nesse mesmo canal do YouTube, nós estaremos de novo adorando ao Senhor, e convidamos você para participar conosco do tempo de adoração e de louvor a Deus. Às 19 horas estaremos juntos. Que Deus te abençoe.